Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Vamos comigo para mais um dia falando à luz da palavra? Hoje a palavra de Deus para nós está lá no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que diz assim a palavra de Deus: A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Nós estamos iniciando mais uma semana e nós cremos que essa semana será uma semana abençoada, uma semana cheia da presença de Deus, aonde o Senhor, já começou essa manhã manifestando o seu amor, porque as misericórdias dele já se renovaram sobre nós nesta manhã. Então que nós venhamos liberar palavras de bênçãos, porque muitas vezes usamos palavras que entristecem o Espírito Santo de Deus, muitas vezes falamos palavras que não são de vida, e aqui a palavra de Deus diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então que nessa semana nós venhamos abençoar as nossas vidas através das nossas palavras, usando as nossas palavras com sabedoria, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos ajude, porque nós somos falhos e às vezes, falamos palavras que não devemos, que não são palavras, que abençoam. Então que o Senhor venha nos corrigir, que o Senhor venha nos exortar, que nós venhamos entender que a vida e a morte está no poder da nossa língua, que nós venhamos estar sempre com a nossa boca falando, proferindo palavras de bênçãos, abençoando as pessoas, abençoando os nossos planos, aquilo que nós vamos fazer, a escola, o trabalho, a faculdade, a igreja, onde nós estivermos, que nós venhamos falar palavras de bênção e que nós venhamos ter uma palavra sempre ali abençoada para abençoar alguém. Tem pessoas que, se você ficar do lado dela, você só escuta palavras de derrota, palavras de desânimo, palavras que amaldiçoam. Que o Senhor tenha misericórdia, que nós venhamos falar palavras que trazem vida, que trazem esperança, palavras que trazem a nós algo de bom, porque muitas vezes somos negativos, mas que nós não venhamos proferir palavras negativas, palavras de morte, como diz a palavra do Senhor, porque nós vamos comer do fruto. Aqui a palavra de Deus diz que nós vamos comer desse fruto. Então que nós venhamos comer do fruto bom, que seja, palavras abençoadas, palavras que liberem coisas boas, não só para nós, mas também para as outras pessoas, as pessoas da nossa casa, as pessoas que nós convivemos, e que nós venhamos ter na nossa mente que as palavras, elas têm poder, e a vida e a morte estão nas nossas palavras, na nossa boca. Tem pessoas que proferem só palavras de derrota e aí a vida não vai para frente. Tem pessoas que só murmuram, não conseguem ser gratas a Deus por nada. Que nós venhamos sempre ser gratos, sempre liberar palavras de gratidão, palavras que abençoam, palavras que incentivam. O mundo está precisando de pessoas assim. Nós vemos tantas pessoas negativas, com palavras que trazem só coisas ruins, que não trazem vida, mas que trazem morte. Que nós venhamos liberar palavras que trazem vida em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a liberar essas palavras, que nós venhamos falar com sabedoria, porque a palavra, depois que ela sai da nossa boca, ela não volta mais. Então que nós venhamos ter esse entendimento, que precisamos liberar palavras que edificam, palavras que abençoam. Amém? E eu creio que hoje essa palavra vai falar ainda ao longo do dia comigo e com você. E que o Espírito Santo de Deus trabalhe dentro de nós essa palavra, para que nós possamos não só ler aqui, mas que nós venhamos praticar. Fala, Senhor, me ajuda, porque eu quero liberar palavras de bênçãos. Às vezes nós falamos, nossa, minha vida está tão difícil, eu não consigo. Que nós venhamos mudar a maneira de falar, a maneira de nos expressar, que muitas vezes não são palavras de vida. Muitas vezes falamos palavras tão negativas e atraímos aquilo para a nossa vida. Então que nós venhamos começar essa semana abençoando a nossa semana, abençoando as pessoas à nossa volta, da nossa casa, do nosso convívio, da escola, da faculdade, do trabalho, por onde nós passarmos, que nós venhamos ter uma palavra de vida em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a orar comigo para que o Senhor possa abençoar o nosso dia. Senhor Deus e querido Pai,
Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovaram nesta manhã. Obrigado porque o Senhor nos permite respirar mais uma manhã, Pai. Obrigado pelo fôlego de vida, Jesus. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és bom em todo o tempo, porque o Senhor nos instrui, porque o Senhor nos ama, Pai, porque o Senhor nos corrige dentro da tua palavra. Ai de nós, ó Deus, se não fosse a tua palavra, se não fosse o teu amor para nos ensinar, que nós temos, ó Deus, que liberar palavras de bênçãos, que nós devemos usar palavras de vida e não palavras de morte. Pai querido, que essa palavra, ó Deus, venha falar dentro dos nossos corações ao longo deste dia, que ela venha frutificar, ó Deus, que nós venhamos passar adiante para aqueles que não sabem, para aqueles que não conhecem. Muitas vezes, ó Deus, existem pessoas que não sabem, que não devem falar palavras de derrota. Que nós venhamos ser luz, ó Deus, na vida daqueles que estão na escuridão. Pai querido, nos dê as palavras certas, ó Deus, para falar. Que nós venhamos usar a nossa boca, a nossa língua com sabedoria. Nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos, ó Deus. Sem o Senhor nós não conseguimos, mas se o Senhor estiver conosco, Pai, tudo, Pai, flui melhor, porque o Senhor é a nossa luz, é a nossa direção. Por isso eu te peço que o Senhor abençoe a nossa semana, nos guarda, nos livra do mal, guarda a nossa boca, as palavras, ó Deus, que nós venhamos proferir, Pai, ao longo dessa semana, que sejam palavras de vida, em nome de Jesus. Eu te peço também que o Senhor abençoe cada vida que esteja ouvindo e assistindo esse vídeo, que a tua mão de poder esteja estendida sobre elas, guardando e livrando de todo o mal, Pai. Fala com elas, Senhor, através dessa palavra, Deus, que elas venham entender, compreender e praticar a tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa o nosso dia, Senhor. Nos guarda, nos livra de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha uma semana abençoada, cheia da presença de Deus, e que você venha se lembrar ao longo dessa semana que as palavras de vida, geram bênçãos, e que nós não venhamos usar palavras negativas, palavras de morte, porque a nossa boca ela tem poder quando nós falamos, né? Que nós venhamos falar palavras que abençoam, palavras que edificam, palavras que venham nos trazer vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a minha semana e a sua. Em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado.